Hulk no Fluminense. Avanço em negociação para a chegada de atleta que já serviu a seleção brasileira. Galo também negocia com outro jogador da lateral esquerda. Vamos falar sobre tudo isso, então assista até o final, deixa o like, gente. O like ajuda demais o nosso trabalho, curte o vídeo, tamo junto. Obrigado pelo like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você tá inscrito. Após muitas especulações, Atlético avança em negociação no mercado da bola e pode ter um ex-jogador da seleção brasileira no elenco para o próximo ano. Pedro Abílio chega atualizando tudo. Alô, alô, Pedro Abílio, bom dia! Fala, Enio, bom dia pra você, boa quarta-feira. Pra quem tá ligado com a gente no Tiro de Meta, o Atlético avançou por negociações nessa terça-feira. É o que trouxe de informação inicialmente o nosso colega Guilherme Frossar, junto também do Hugo Lobão. São membros lá do canal do Frossar que trouxeram na manhã dessa terça a negociação avançada do Galo pelo lateral esquerdo Renan Lodge. A Itatiaia conseguiu confirmar essa situação através de fontes de Renan Lodge e também do Galo, e a intenção do Atlético é contratar por 5 anos este atleta de 27 anos que estava no futebol da Arábia Saudita, jogando pelo Al Hilal, onde ele rescindiu o seu contrato no mês de setembro depois de jogar a Copa do Mundo de Clubes. O Al Hilal contratou outros jogadores para o lugar, inclusive, da lateral esquerda, e aí o Renan Lodge não foi inscrito no Campeonato Saudita e solicitou e conseguiu a rescisão de seu contrato de forma unilateral, o que gerou, inclusive, um pedido de pagamento de multa por parte do Al Hilal, que está correndo agora na Justiça. O Atlético espera finalizar os detalhes dessa negociação nos próximos dias, até porque está em vias também de poder liberar espaço na folha salarial, especialmente na lateral esquerda, já que Guilherme Arana recebeu uma proposta do Fluminense. No Rio de Janeiro, a Itatiaia apurou com o nosso correspondente Guilherme Abraão que o Fluminense fez há alguns dias o primeiro contato com o clube para o jogador da lateral esquerda, titular do Galo desde que chegou em 2021. Esteve na iminência de disputa de Copa do Mundo, multicampeão com a camisa do Atlético, mas que dirigentes de dentro do Galo não veem como inegociável, dado o alto salário que recebe o Guilherme Arana no Atlético. A intenção também é contar com Juninho Capixaba, lateral esquerdo do Red Bull Bragantino, negociação que envolveria compensação financeira, parte dos direitos econômicos e transferência em definitivo do volante Patrick e um empréstimo de 1 ano do meia Renier. O Atlético está observando para definir a situação da sua lateral esquerda nos próximos dias da janela de negociações. E olha só, o zagueiro Júnior Alonso disse à imprensa paraguaia nesse início de semana que quer permanecer, hein? Vai cumprir o seu contrato até o fim de 2026. Pelo menos foi o que disse o paraguaio, perguntado por jornalistas se era verdade o rumor de que ele deixaria a cidade do Galo. O Renan Lodge, vamos aproveitar? Primeira vez eu vi essa notícia com o Vene Casagrande, o Frossato também trouxe. Aí tá aí, ó, Renan Lodge está a caminho do Atlético. O lateral está livre no mercado e vai assinar por 5 anos com o Galo. Os advogados já trocam as minutas de contrato. O jogador de 27 anos retorna ao futebol brasileiro, onde não atua desde 2019, quando deixou o Atlético Paranaense. As 2 últimas temporadas atuou pelo Al Hilal. Então tá aí o jogador. Aí, vamos lá, tá aqui, ó, Fabrício Romano. Renan Lodge, aí a gente coloca aqui para traduzir, acertou sua ida ao Atlético Mineiro com um contrato de 5 anos, acordo fechado. E o Fabrício Romano é o melhor com relação ao mercado de transferência. O cara tem 26 milhões de seguidores, é impressionante. Aí falou da Roma, que não tentou a contratação dele e tudo, tá aí o Renan Lodge. Se a gente pegar o Transfermarkt, gente, ele tá avaliado em 12 milhões de euros. A gente tá contratando um jogador avaliado em 12 milhões de euros, né? Então assim, tem 27 anos, 1,73, jogou em vários clubes aí. Passou aí pelo Atlético de Madrid, jogou bem por lá, Nottingham Forest, Olympique de Marseille, Al Hilal, né? Foi comprado, por exemplo, pelo Al Hilal por 23 milhões de euros. Não é pouca coisa não, irmão. Já tinha sido comprado antes aqui pelo Olympique de Marseille por 20 milhões de euros. Então não estamos falando de qualquer um. Vi gente aí desmerecendo, querendo falar que, não é isso tudo, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda. Bom, vamos lá, trazendo informação sobre Guilherme Arana, meu amigo Gabriel Amaral, o próprio Tanaka, todo mundo informando aí que o Fluminense tem interesse, o Fluminense já negocia com o Guilherme Arana, já tem uma proposta, tá? E o Tanaka trouxe aqui que mesmo se ele não for para o Fluminense, ele deverá deixar o Atlético
E tem o top 3 maiores salários do futebol brasileiro, né? Tem um salário alto aí, o Guilherme Arana, tá? E o Guilherme Arana, você vê, o Renan Lodge estava avaliado em 12 milhões de euros, a Arana em 7, né? A idade é praticamente a mesma, 28, 27, né? Então o Atlético tá repondo muito bem, tá? A saída do Arana, possível saída do Arana, a gente não pode cravar, porque é uma informação de que o Fluminense negocia com o Guilherme Arana, tenta contratar o Atlético, eu espero, né, que não venda barato o Guilherme Arana, querendo ou não, ele ainda tem mais 2 anos de contrato, né, porque o Atlético muitas vezes é assim, o cara quer sair, aí vai lá e vende por valores bem baixos, e eu acho que o Arana é um jogador pra gente fazer um dinheiro aí, pra poder investir em outros atletas, né. Então tá aí, gente, Guilherme Arana, interesse do Fluminense, mas se o Fluminense não conseguir acertar com o Galo aí os valores e o próprio Fluminense com o jogador, porque também tem um salário alto, né, aí outro clube deverá, o Atlético, o empresário vai buscar algum clube aí pro Guilherme Arana, até porque tem uma outra notícia que eu vou trazer sobre isso. Vou até trazer de uma vez aqui, só por alto mesmo, tá? Depois a gente fala mais sobre isso, mas tá na tela, ó. Além de Renan Lodge, Atlético está próximo de fechar com o Juninho Capixaba, informação da 98. Ou seja, mesmo vindo o Renan Lodge, com a saída, né? Se caso o Guilherme Arana sair, o Atlético ainda assim deverá contratar o Juninho Capixaba. O lado esquerdo, lateral esquerdo, tá resolvido, né? A lateral ainda tem o Pacini lá na base e tudo. Então o lado esquerdo agora chega, já tá bom, né? Agora vamos pensar em outras posições, que o lado esquerdo do Atlético já está ótimo com o Renan Lodge e a possível chegada de Juninho Capixaba. Mas depois nós vamos falar sobre isso, porque envolve outros jogadores aí na negociação, o próprio Patrick Silva. Aí eu não sei se é uma boa ou não, mas enfim. O que você achou aí, Guilherme Arana, que não fez uma boa temporada, né? Não fez uma temporada tão boa e vem caindo de produção, talvez muitos anos no clube e tudo, né? Enfim, tudo isso pode. Eu acho que o Novos Ares vai fazer bem pro Arana e pro próprio Atlético. Você vê que o Sampaoli já não conta tanto assim. O Arana já não é indispensável pro Sampaoli como era lá, né? Em 2020 e tudo. Agora não. Então, tá aí a informação. Tanto é que o Sampaoli foi muito decisivo e importante também em convencer, né? No convencimento ao Renan Lodge. Isso mostra que para ele o Arana também já não faz mais parte, já não é mais aquele jogador indispensável. Então o Renan Lodge chegando, o Arana saindo possivelmente. O que você acha? Que história é essa, Pedro Abílio? Que estão ciscando no terreiro do Galo, tentando tirar jogador? Conta aí. Então sim, Guilherme Arana tá no alvo, tá na mira, viu, Romano? O mercado tá de olho em jogadores do Atlético que podem deixar o clube nesse movimento de reformulação do elenco. O Atlético está definindo, claro, as primeiras pendências com relação a jogadores que tinham contrato se encerrando, mas o Guilherme Arana é um jogador que está num patamar muito alto da cadeia dos salários, né, mensais no Atlético, e querendo aliviar a folha salarial, o Atlético não descarta uma negociação. E alguns dizem que foi por causa desse possível desligamento que o Galo foi atrás de 2 laterais da esquerda, outros já dizem que foram movimentos independentes, já que o Galo observa, né, que vão aparecer naturalmente propostas por um atleta tão cotado, né, tão cobiçado nos últimos anos. O Edu lembrou mais cedo, jogadores que disputam, né, de forma indireta vagas aí em seleção brasileira no período mais recente. O Guilherme Arana foi procurado pelo Fluminense para saber as condições de contratação do jogador e a tendência é de um desfecho nesta negociação. A expectativa é de que seja com o futebol brasileiro, mas o Fluminense saiu na frente, de acordo com o que apuramos com o nosso Guilherme Abraão, lá no Rio de Janeiro também. Uma proposta feita pelo Fluminense, iniciando as conversas pelo Guilherme Arana. Apesar de estar no estágio inicial das conversas, já chegou ao lateral esquerdo do Atlético, já chegou ao staff, né? Porque primeiro passando pelo clube, depois para o staff, mas neste momento, Romano, fui informado hoje que o Arana está nos Estados Unidos, passando esse período de férias. Mas já sabe dessa possibilidade, dessas movimentações de mercado que estão agitando a ala esquerda do Atlético, especialmente nesta terça-feira. Será que o Fluminense vai ter bala na agulha para sustentar essa negociação? É o que a gente vai descobrir nos próximos dias. E aí, Edu, a possível saída do Arana? Eu acho que o Fluminense estaria fazendo uma grande contratação. O Arana é um grande lateral esquerdo, é que a gente tem que entender que alguns ciclos chegam ao final, né? O Arana é um ídolo da torcida do Atlético, um cara protagonista na história dele, com a camisa do Galo, campeão, jogador que com a camisa do Atlético chegou à seleção, por uma fatalidade não jogou uma Copa do Mundo,
sendo jogador do Atlético, e nas 2 últimas temporadas teve uma queda de rendimento, acho que muito em função também dessa lesão, outras vieram e acabaram atrapalhando o Arana. Coletivamente, o Galo não foi bem nas 2 últimas temporadas, principalmente na atual, em 2025, e isso acabou prejudicando alguns atletas na parte individual, e sempre quem já está mais tempo no clube acaba sendo responsabilizado de uma maneira diferente, porque já está aqui, já mostrou muito, aí fala em queda de rendimento, muito se falou a respeito do Arana, e ele teve que ir para microfone também para justificar ou para desmentir, mas pode estar chegando o final de um ciclo. O Atlético está trabalhando com uma reposição muito interessante, ou com 2, Lodi e Capixaba. Eu acho que tecnicamente o time não sentiria a saída do Arana e ganharia também tecnicamente com 2 grandes laterais, mas eu volto a bater na tecla. O Fluminense estaria levando um ótimo jogador. Agora, o Atlético tem que saber negociar também, né? Não pode ser o bobo que saiu de casa. O Atlético tem que saber negociar, tentar fazer algo financeiro, não pode deixar o Arana sair por qualquer valor também, né, Romano? E eu acho que essa possibilidade de saída do Arana passa muito pela questão financeira, né, o Pedro? Muito pela questão financeira, viu, Romano? O Atlético que já teve as saídas confirmadas, né, jogadores que aliviam a folha salarial que tinham contrato, Saravia, Caio Paulista, o próprio Bruno Fux, a saída agora também do Fausto Vera e a iminente saída do João Marcelo, ainda por ser confirmadas, somam no total aí cerca de R$1,5 milhão. E o Guilherme Arana se somando a essa possibilidade também. Ainda a estudar, viu, como vai ficar essa situação, mas saem 2 laterais da esquerda, chegam 2 laterais da esquerda, uma posição prioritária no Atlético, que quer sim diminuir o gasto com salários mensais para a temporada de 2026. Vamos lá, vamos trazer então a informação sobre o nosso querido Hulk, né? A informação aí do meu amigo Vitor Lessa, falando: o Fluminense tem interesse em abrir conversa para contratar o atacante Hulk. Aí ele fala: não se trata de uma negociação fácil, o jogador tem um alto salário, não está em desespero para sair do Atlético. Teve informação também que o Fluminense teria se assustado com os valores. Agora, a grande questão, gente, do Hulk é o seguinte: tudo bem, eu não queria ver o Hulk deixando o Atlético para jogar no futebol brasileiro. Eu não queria, tá? No Fluminense e tudo, eu não queria. Né? Aí tem a questão salarial aí, não só salarial, né? O custo mensal, porque salário e outras questões aí, cerca de 3 milhões por mês, segundo o Tanaka. Mas o Tanaka já trouxe a informação que o Hulk não vai sair para outro clube brasileiro, que ele chegou para o empresário dele e falou: olha, não precisa conversar, aceitar negociação com clubes brasileiros. Se for para ficar no Brasil, eu vou ficar no Galo, ok? Se for para ficar no Brasil, eu vou ficar no Atlético. Agora, se o clube achar e a gente tiver uma proposta, por exemplo, da MLS e tudo, futebol lá dos Estados Unidos, aí beleza, a gente senta, conversa e negocia. Agora, se for para ficar no Brasil, eu vou ficar no Galo, é a informação do Tanaka. Então, o Fluminense tem interesse, mas o próprio Vitor Lessa já disse que é uma negociação difícil, custo alto, tem que ver o desejo do jogador, que ainda ele não trouxe ainda essa informação, mas a do Tanaka é que ele não tem interesse em jogar em clubes brasileiros, a não ser, obviamente, o Galo, tá bom? Então tá aí, o que você acha, Hulk? No Fluminense, você queria... Tem muita gente que acha que o Hulk tem que sair do Galo, mas ir para outro clube brasileiro, você ia achar uma boa ou não? Fala, massa, fechando mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela companhia de todos. Já peço aí o like de vocês, como sempre vocês fazem aí, me dá aquela força pro canal, tá bom? Muito obrigado. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo a esse canal, traz notícias do Galo todos os dias para vocês ficar sempre bem informados de tudo que acontece dentro do clube. Então não perca tempo, tá? Venha fazer parte da massa se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações, que é muito importante. Toda vez que a gente lança uma notícia aqui no canal, você é informado pelo YouTube. Fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês aí no espaço de comentário do canal de tudo que foi passado aqui, tá? A sua participação é muito importante pro canal, então fiquem à vontade, o canal aqui é para vocês, né? Então, peço essa força aí, tá? Quem puder também compartilhar o canal com os amigos, também ajuda demais o canal, tá? Agradeço. E é isso, fique à vontade, tá? Vou ficando por aqui, um forte abraço. Assim que surgir notícias, a gente pega e traz aqui para vocês, tá bom? Valeu, Massa.